amigos do Esporte Debate, já estamos chegando sempre com destaque esportivo aqui na TV Assembleia, no canal 51.2 e também na TVN, canal 17. A partir de agora, a parada é para valer, o Esporte Debate está no ar, gente. E no programa de hoje, você vai ver. Juventude volta a vencer o Maranhão Atlético Clube, é campeão da Copa FMF e garante vaga no Brasileirão da Série D em 2020. Você vai ver ainda, projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados permite que times de futebol possam optar em transformar os clubes em empresas. E mais, uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa, o Dadá. Ele apresenta um balanço sobre a temporada 2019 e fala da expectativa para 2020. Tudo isso e muito mais no Esporte Debate. E você sabe, né? Vou confirmar, já está no ar. E para começarmos o Esporte Debate, a gente relembra um tema muito importante para o torcedor, para os clubes e para o futebol maranhense. Tramitou e foi aprovado na Câmara Federal um projeto de lei que transforma os clubes em empresas, Futebol SA. E baseado nesse contexto, a gente foi saber, é claro, a opinião de dirigentes de clubes, o que eles pensam sobre a medida que tramitou na Câmara e que agora vai ser decidida no Senado. Os clubes são a favor ou contra se transformarem em clube-empresa? Quais são os benefícios, as vantagens? Nós conversamos com o presidente do Motoclube, Natanael Júnior, e o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes. E os dois falaram que tem vantagem, sim, o projeto de se transformar em clube-empresa. O projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados permite que times de futebol em todo o país possam optar em transformar os clubes em empresas. De acordo com o projeto de autoria do deputado federal Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, a transformação poderá seguir o que estabelece o Código Civil em formatos como sociedades anônimas ou limitadas. O sistema de contribuição, caso a lei passe pelo Senado e seja sancionada pelo presidente, prevê um sistema de tributação diferenciado, em que serão unificados o imposto de renda de pessoas jurídicas, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público. Além disso, o projeto prevê a quitação de dívidas tributárias e não tributárias e estabelece planos de redução de juros e multas. No Maranhão, vários times podem ser beneficiados e nossa equipe conversou com o presidente do Moto, Natanael Júnior, que falou sobre os pontos negativos e positivos da lei. É muito cedo para avaliar ainda, né? Porque ainda vai passar pelo Senado, talvez tenha algumas alterações, mas acredito como prazo para adesão, né, até o dezembro de 2020, né, a gente vai ter um tempo para maturar, sentir alguns exemplos aí, aqueles clubes que vão primeiro, ver como é que vai ser a tendência dos clubes, né, de maior aporte no Brasil, como o Flamengo, esses outros times aí que tem muita receita, né, para a gente tentar moldar um posicionamento. A priori, né, tem uma parte boa que é a renúncia de dívidas de PIS, COFINS, né? E ajudar a fazer essa quitação dos débitos, né? Tem o problema do FGTS ainda, que é um pouco relacionado com a Time Mania. Também, né, é uma coisa que dificulta muito a vida dos clubes, mas no FGTS ele pouco não cita, né, essa possibilidade, mas é uma coisa que a gente vai analisar com calma, né, até porque tem tempo para decidir, para ver, né, qual é o melhor caminho aí para o motoclube. O presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes, também analisou o projeto de lei. Eu vejo de forma muito positiva a iniciativa de discutir, tornar os clubes em empresa, modernizar o futebol brasileiro. Penso que nós precisamos muito disso até para ter a condição de atrair investidores para o futebol. Então, nesse sentido, me parece benéfico, porque ao tornar o clube empresa, você tem duas modalidades, uma que pode inclusive disponibilizar ações para bolsas de valores, o que capitalizaria os clubes. Você tem uma renegociação de dívidas também muito favorável para aqueles clubes que estão endividados, para que possam renegociar essas dívidas em até prazos de até 60 meses, salvo engano. Então, algo que tende a sanear os clubes e aí profissionalizar. Em relação ao planejamento tanto do MAC quanto do Moto, os presidentes estão na expectativa da nova temporada. A gente inicia nossa pré-temporada na semana que vem, né, com a chegada dos jogadores a partir do dia 19.
Mas a gente já está trabalhando, formando elenco, ajeitando ali o CT para receber essa pré-temporada. Então, assim, o trabalho está todo vapor, né? A gente acredita que o time vem forte, né? Igual ou superior desse ano. A gente vai trabalhar para ser superior, claro. E a gente até espera uma boa temporada, está se organizando o campeonato, a gente está vendo também os times se reforçando. Acho que vai ser um grande campeonato e o Moto vai estar preparado aí para chegar às finais. Nós estamos, primeiro, disputando aqui as finais da Copa FMF com muita determinação para que a gente conquiste a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Maranhão passa por um momento de reestruturação, apesar da crise financeira que afeta praticamente todos os clubes de todos os estados do Brasil. E tivemos agora resultados muito bons, inclusive no ranking nacional divulgado pela CBF, tivemos o Maranhão subindo 21 posições neste ano, que já retrata parte daquilo que nós temos colocado na gestão do clube, de fazer um trabalho com seriedade, buscando modernizar ao máximo, trazer patrocinadores, mesmo no ambiente de dificuldades. E conquistando essa vaga para a Série D, nós teremos um calendário completo, temos um planejamento traçado para ter novos reforços, reforçar a equipe, torná-la competitiva para o Campeonato Maranhense e também para o Campeonato Brasileiro, se assim nós conquistarmos a vaga agora. E temos muita confiança, muita convicção para que conquistemos essa vaga e possamos ter uma temporada vitoriosa em 2020. Isso é um debate que precisa ser feito porque algumas vantagens, né, para os clubes, algumas desvantagens para jogadores de futebol, mas eu vou falar sobre o tema com o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. Tudo tranquilo? Tudo bem, prazer. Ô, Greg, prazer é todo nosso estar com você aqui no Esporte em Debate. Os presidentes se mostraram favoráveis, né? O presidente do Maranhão, o Robson Paes, o presidente do Moto, Natanael Júnior. Mas é preciso que a gente possa discutir com profundidade esse tema, né? Não, com certeza, Julinho. A gente sabe que é um tema polêmico, né? Que, aliás, há muito tempo, muitos anos já vem nos bastidores do futebol, né? Vem ali permeando. Também algumas vezes já chegou até ter esboços, né? De alguns clubes que já foram clubes empresa. Em 1994, a primeira experiência no Brasil foi do União São João de Araras. Exatamente. Teve o Ituano também. O torcedor vai lembrar, né, do Roberto Carlos, né? Surgiu. Teve o Sucesso e tal. Teve o Ituano também, que foi clube empresa. Teve aquele antigo Et Jundiaí. Não sei se você lembra desse aí também. Sim. Foi clube empresa. Da cidade de Jundiaí, São Exato. Paulo. Tivemos algumas experiências no futebol brasileiro a respeito do tema, mas com esse projeto de lei do deputado, separei aqui, Pedro Paulo, né, do Democratas do Rio de Janeiro, ele modifica um pouco a estrutura da Lei Pelé. Isso, a estrutura da Lei Pelé e o que a gente entende como clube empresa. A gente conversou com o Natanael e com o Robson, né, eles falaram lá, se mostraram até favoráveis à aprovação desse projeto de lei, que é bom lembrar também, a gente tem que destacar, Julinha, que vai passar por um trâmite ainda no Senado. Depois do Senado, ele caminha para a sanção ou não do presidente, né? Aí depois, se tiver veto, aí ele volta para o Congresso Nacional. Tem todo um processo ainda está amadurecendo. Se tiver alterações, ele volta. Né? Isso, se tiver alterações, volta. Então é um processo que ainda está em amadurecimento. É preciso dizer o seguinte, o que trata? As associações hoje, de acordo com a Lei Pelé, elas são associações sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, os times. Quando se torna empresa, quais são as vantagens que os clubes vão ter? E é bom que a gente fale sobre elas aqui. Várias. O refinanciamento de dívidas. Sim. Os clubes do futebol brasileiro, salvo raríssimas das exceções, devem a duas pessoas, Deus e o mundo. Todo mundo. Devem muito. Quase todos os clubes brasileiros. Inclusive essa realidade é aqui do futebol do Maranhão também. Aqui é de todos praticamente, né, Julinho? Então o que acontece? Esse refinanciamento, ele vem com alguns impostos, né, que vão ser retirados. Sim. Como o Natanael falou, o COFINS, como o PIS. O nosso repórter Ismael explicou, né? Também. Como o Ismael também falou. Isso. Então, alguns impostos. Agora, é bom lembrar, você sabe qual é a preocupação que eu tenho com o Clube Empresa? Qual? É que muito o governo federal já fez para passar a mão na cabeça dos dirigentes de clubes. Você lembra do Refis? Lembro. Já houve esse programa de refinanciamento dos clubes. Das dívidas dos clubes. Eles vão lá, fazem a confissão da dívida, pagam a primeira parcela e não pagam mais. Nunca mais. Aconteceu com quase todos os clubes. Aí eu pergunto, vem cá, mas é obrigação do governo, todas as vezes que os clubes estão falidos e quebrados, salvar? Salvar mesmo, né, na verdade. Quando é que o dirigente vai passar a ter responsabilidade? Responsabilidade fiscal, os clubes não têm, né? Não tem. Esse é um questionamento que eu não vi ninguém fazer. Sim, e que eu faço aqui, de forma responsável. Não, é verdade. Os clubes, claro,
Eu creio que a maioria... Nós ouvimos 2 dirigentes aqui. Sim. Os 2 disseram A favor. que são favoráveis. Por quê? Porque você tem um refinanciamento. Esses jogadores já poderão ser contratados, né? Já tem a reforma trabalhista, é só colocar em prática. Hoje você tem um sistema para um jogador de futebol, a contratação, que é diferente. Sim. Que ele faz um contrato de gaveta Faz e 2. tem um contrato de imagem. É o contrato de imagem. O contrato de imagem é bem maior. Exatamente. Com esse sistema aqui, não dá mais. Não vai ser feito dessa forma. O jogador vai ser um funcionário de uma empresa. Isso, carteira assinada e tal, vai permitir a entrada de capital. Isso. Misto. Você pode ter investimento em bolsa de valores. Pode. Tá entendendo? Varia, né? Vai variar o câmbio, é complicado. Você vai poder colocar o clube numa vitrine, né? Para que investidores possam participar. Sim, justamente o que o Robson falou, né? Que esse processo de transformar o clube em empresa, transformar em SA, vai poder facilitar com que investidores atuem dentro dos clubes, né? Investidores tanto públicos quanto privados. Só que tem o seguinte, Jurinha falou alguns pontos aqui, alguns temas interessantes, pautas que vão ser alteradas. Por exemplo, Jurinha, o Ismael até lembrou, mas a gente tem que destacar, cara. Ele vai reduzir os juros e multas, né? Os times podem ser beneficiados, principalmente porque prevê um sistema de tributação financeira diferenciado para os clubes. Muito diferenciado. Entendeu? É exclusivo para os clubes. Teremos a unificação de impostos, que essa aqui talvez seja o que o clube mais quer, né? Porque vai diminuir aquele monte de imposto lá, porque tinha, ou seja, IRPJ. Vai permitir, por exemplo, vai tramitar no Brasil, inclusive muitos seminários já estão acontecendo, inclusive aqui no Maranhão, da reforma tributária. Sim. Que é você pegar todos os impostos e transformar em um. Uma das medidas. Os clubes terão participação diretamente. E o Ismael destacou, são esses, IRPJ, CSL, COFINS, PIS, PASEP, tudo vai virar só um, o que facilitaria o processo de administração dos clubes. Assim, tem esse processo de administração benéfico para os clubes, mas também tem outro processo que o Robson destacou. Precisa de uma alteração brutal nas estruturas dos clubes. Inclusive estatutária. Isso, regimental, de estatuto. Isso. Os clubes têm um estatuto e muitos dos clubes do futebol do Maranhão têm estatutos que caducaram. E como eles são hoje... Precisam ser modernizados. Eles não se adequam a nada do que está aqui nessa nova lei de transformar o clube em empresa. Eles precisam ser completamente modificados, atualizados, como o Júlio já disse. Robson deixou bem claro na reportagem, né? Então, temos aquelas tradições de décadas, foi até a expressão que ele usou, né? De décadas lá com o presidente do conselho diretor, presidente do conselho financeiro. Aquilo ali, esquece. Transformando em empresa, não tem mais essa regulamentação estatutária de transformação. Exatamente. Estará sócio. Ao invés de conselheiro, sócio. As pessoas podem comprar ações daquele clube, então todo um processo que é diferenciado. Então temos que tomar cuidado, a gente tem que ficar um pouco mais cauteloso, eu acredito, Jurinha, porque é um processo que é um processo de um projeto que está em amadurecimento, que passará a receber emendas agora do Senado, que pode ter vetos presidenciais Greg, em alguns pontos. Você quer ver um pouco da minha preocupação? Vamos olhar rapidinho o que está acontecendo no Cruzeiro, que vai ser adversário do Sampaio na Série B. Eu vi o Zezé Perrella, que era gestor, foi demitido. Foi. Ele dizer que o ex-presidente foi ele que mandava, mandava e desmandava no Cruzeiro. Exatamente. Mas hoje ele coloca a culpa no presidente no atual. Presidente, isso. E o débito do Cruzeiro é de 700 milhões de reais. Então é muito fácil com um presidente que faz uma série de irregularidades dentro do clube, leva o dinheiro do clube, vai embora e ele não carrega nenhuma responsabilidade fiscal? Nenhuma. E aqui, esse caso do Cruzeiro é muito bom você citar, Jurinha. É emblemático. Porque é um caso, assim, o Cruzeiro teve algumas conquistas recentes importantes. Foi bicampeão brasileiro, 13 e 14. Aí teve aquelas conquistas da Copa do Brasil, agora recentemente também bicampeão. Só que para conseguir isso, o Cruzeiro explodiu. Estourou totalmente o orçamento, não tinha como pagar o que se propunha a pagar os jogadores, né? Então explodiu o orçamento, o Cruzeiro necessitava de vendas e quebrou o clube. O clube é completamente quebrado, por isso que esse ano tivemos salários atrasados, jogadores fizeram motim lá, revoltado lá e tal, e não deu certo, acabou com ele na Série B. Eu acho que esse projeto ele tem que estar muito bem amarrado. É porque isso com não essa responsabilização isso não pode de acontecer dirigentes. mais, isso não vai acontecer mais, porque um clube pode decretar falência e aí... Não é o clube vai ser uma empresa, mas vai explicar isso para o torcedor. Não, teu clube está falido. E aí não pode mais jogar? Essas coisas precisam ser bem analisadas. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva no Esporte e Debate com o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa, o Dadá. Segura aí que daqui a pouco a gente volta.
Já estamos de volta com o Esporte em Debate. E agora vamos falar do Futebol 7, o Fut 7 2019. Estou recebendo aqui o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa, o Dadá, para a gente falar um pouco do que foi essa temporada 2019. Primeiro, que satisfação, orgulho ter mais uma vez você aqui no Esporte em Debate, Dadá. Eu que agradeço a oportunidade, Iraci. Está sempre o Esporte em Debate dando essa oportunidade e abrindo as portas para o Futebol 7 cada vez mais no estado do Maranhão. É uma modalidade que mostrou um crescimento, né, muito grande em todo o território nacional. E os números do Maranhão impressionam, porque a gente tem visto aqui a série de atletas que brotam desde as primeiras competições, né, do Sub-7, do Sub-8, aí vem Sub-15, Enfim, a federação tem mostrado esse crescimento muito grande que chama a atenção a nível nacional também, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo, um planejamento, né, de começar com a base, de categoria de 5 anos até 12 anos, e hoje a gente já está no 15, no 17, cada vez mais trabalhando a categoria de base, que é o futuro do futebol 7 daqui a alguns anos. Ô Dadá, resultado prático, como é que você analisa o ano de 2019? Primeiro, a nível estadual, e depois eu queria que você falasse em âmbito nacional, o que o Maranhão conseguiu? A estadual, a gente conseguiu fazer várias competições esse ano, né? Graças a Deus, demos continuidade ao trabalho, fizemos praticamente quase todas as categorias, né? Do Sub-5 ao Sub-17, a gente fez campeonato, então já alavancou muito a modalidade e com também a participação de equipes do interior, né? Chapadinha, Balsas, Santa Rita, Itapecuru, entre outros também. A modalidade se expandiu, né? Se expandiram nos municípios, apesar da pouca estrutura que a gente tenta fazer ao máximo e levar a modalidade para os municípios. Santa Inês também já está engatinhando para a gente poder levar a modalidade para lá e cada ano a gente tenta alavancar e levar a mais municípios. A Secretaria de Esportes e Lazer do Estado tem um projeto, né, de efetivação de campos, inclusive na ilha de São Luís. Como é que você tem conversado com o secretário Rogério Cafeteira e em que pé está essa efetivação da construção dos campos? Eu queria até agradecer ao governador Flávio Dino, né, e o Rogério Cafeteira, o secretário, que com bons olhos abraçaram essa ideia, esse projeto dos campos de grama sintética aberta ao público, né? Isso aí vai dar uma alavancada muito grande na modalidade de futebol 7 aqui em São Luís, em todo o estado do Maranhão, e isso é o que faltava para a gente. Campos de tamanho oficiais abertos ao público para poder a gente ter muito mais atletas praticando o futebol 7 no nosso estado. É verdade que a gente pode ter quase 20 campos desses aqui em São Luís? Acredito que sim, a gente tem conversado muito com o secretário, ele está sendo muito atencioso nessa questão desses campos, né, que ele viu que a modalidade a cada ano vem crescendo cada vez mais aqui no município, em São Luís e em todo o estado do Maranhão, e eu acredito que a gente deva ter de 15 a 20 campos aqui abertos ao público para alavancar muito mais a modalidade de futebol 7 no estado. Presidente, o que o Maranhão conquistou no futebol 7 a nível nacional em 2019? Em 2019 a gente já conseguiu ir para a Taça do Nordeste, né, adulto, para um campeonato brasileiro também em categoria de base, praticamente em todas as categorias. E por último agora a gente foi para a Taça Brasil em Fortaleza. A equipe do Motoclube e do Solar representaram muito bem o estado, né? A gente sabe que a gente tem poucas competições aqui na categoria adulto, né? Pela questão de campos que a gente não tem aberto ao público, não. Campos de tamanho oficiais para a modalidade. Então, com certeza, em 2020 a gente já vai ter esses campos à disposição da modalidade. Então, o Solar e o Motoclube representaram muito bem em todas as modalidades aqui, em todas as categorias, quer dizer, né? No estado do Maranhão e também fora no intermunicipal. Você tem organizado muito a federação, você vai hoje no site ver número de jogos, número de cartões recebidos, número de gols. Facilmente a gente consegue todas essas informações do futebol 7. E uma das grandes novidades, né, foi o surgimento, inclusive, do álbum de figurinhas, né? A gente tem o nosso site que a gente vem desenvolvido para isso, né, para dar informação não só para a imprensa, mas também para os pais, para o público que pratica o futebol 7, né? Ter cada vez mais informações ali na palma da mão, né, com o celular. Hoje a equipe consegue escrever um atleta ali pelo celular. Então já minimiza essa questão de gasto com papel. Modernidade, né? A modernidade, o tempo também do professor, dos pais. Você já agiliza ali rapidamente. Isso, né? E tem um bid próprio também da própria federação, entendeu? Tem um bid, o jogador só sai na súmula se ele tiver no bid. O registro dele no boletim informativo diário já tem da própria federação. Tem um da confederação, a gente tem o nosso próprio. E como você frisou, o álbum de figurinhas, né?
da competição da Taça Maranhão, é a primeira modalidade que faz um álbum de figurinhas, a gente fez da categoria de base. Que legal, o mapa do Maranhão, né? Isso, pode que observar. a Taça Maranhão, né? Então tem um álbum de figurinha garotada lá com os pais, já fico na loucura, né, de encontrar da Copa. Mas isso é muito legal, você imagina, nós somos praticamente da mesma geração, e quantas vezes a gente não comprou o álbum, Campeonato Brasileiro, Campeonato de Seleções, né, pelo mundo, e aquela figurinha que serve para trocar de figurinha, pega o álbum ali, já preenche, né, para ganhar algum tipo de prêmio também. É muito legal, né? Isso, a garotada adora, né? Não, gosta demais, os pais muito mais, né? Tem a avó lá que fica trocando a figurinha para o neto, aquela questão toda, e envolve todos os atletas, né? E você encontrar do Neymar, do Messi, e você encontrar do seu filho, do seu neto ali, legal, do né? próprio, é muito motivador. É um momento de fama, né, do próprio menino, né? E também guarda, né, para depois, um tempo atrás, ó, meu filho jogou, então o próprio filho, ó, É verdade, joguei. porque eu não consigo ter imagem. Outro dia botaram na internet aí, eu jogando com o Henrique, com o Pereira, com outros nomes da imprensa do Maranhão, mas a gente tem pouquíssimo registro. Eu, particularmente, não tenho. Hoje, nessa era da tecnologia, dá para guardar tudo com um movimento como esse que a federação faz, né? E isso, E com tem um álbum álbum. de figurinhas, para cada ano, cada categoria tem o seu álbum de figurinhas, né? Isso aí, a cada ano, a gente tenta inovar, trazer outras novidades para o nosso cliente, que são os clubes de escolinhas aqui e a garotada. Ô, Dadá, como é que vai ser o ano de 2020 para o futebol 7? De que maneira você projetou e espera, prospectando já a temporada 2020, o que você espera proporcionar e propiciar, não só a atletas, técnicos, dirigentes de clubes, mas o público que é um aficionado hoje no futebol 7 também? A gente pretende a cada ano melhorar mais, né? Esse é o intuito de fazer um planejamento. O calendário da Confederação está saindo agora no próximo mês, né? E a gente já vai, baseado no calendário da Confederação, fazer o nosso estadual, mas a gente já tem algumas competições em mente aqui que vão compor no calendário estadual, né? E a cada ano melhorar, né? A ideia é começar quando? A gente começa em janeiro com o curso de arbitragem, aqui a reciclagem com os árbitros também, né? E já com uma competição que é o Fut 7 Beach. O Fut 7 Beach é nossa terra aqui é bem batida na nossa praia, né? Então a gente vai ter o Fut 7 Beach com as meninas. Então já está programado para o dia 11 de janeiro na praia ali do Calhau. Já essa movimentação são 12 equipes, já fechou as equipes juntamente. Vão ser 12 equipes? Né? 12. 12, né? Quantas competições nós vamos ter do futebol 7 em 2020? A gente pretende ter no mínimo 20 competições, entre locais e nacionais, né? Para poder a gente alavancar cada vez mais a nossa modalidade. A gente tem alguns projetos, até falei em primeira mão aqui um projeto que a gente tem de fazer, o Lençóis Camp. A gente vai levar... Seria para... Em Barreirinhas. O Parque dos Lençóis. Isso, fazer uma competição de futebol 7 lá, a gente já entra uma cidade turística, né? Visitada por gente do Brasil e do mundo, né? E que precisa de eventos como esse também no esporte, né? Isso, esse é o pensamento. Eu já conversei com alguns presidentes das outras confederações, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Ali tem uma Rota das Emoções, né? Que vai até Jericoacoara, no Ceará, né? Passa pelo Delta do Paraíba. Correto. Quando eu falei esse projeto para eles, todos aprovaram. Não conheço Barreirinhas, fala esse projeto que a gente já vai também. Olha aproveita, só. Leva os meninos para jogar e já aproveita e conhece. Então a gente vai trazer muito turista para lá também. A gente já está com uma empresa já em conjunto para fazer esse Lençóis Campos de futebol 7 ano que vem. Você pensa em voltar para o futebol profissional? Não, no momento não. Como eu falo com a minha esposa, a gente está de férias de futebol profissional, né? Eu tenho que tocar esse projeto que eu deixei um pouco... Agora, por que as coisas, por exemplo, na Federação de Futebol 7, a gente consegue, e outras federações também, mas a sua, você dirige, tem demonstrado uma organização muito grande. Uma federação que tem, por exemplo... Para quem conhece futebol, sabe que a melhor bola hoje para você disputar competições é esta, que inclusive a gente não encontra no mercado, do futebol 7. Você tem hoje o engajamento de famílias, onde tem competição sub-5, sub-7, sub-15, sub-17 do futebol 7, famílias e mais famílias estão lá. Você tem um número de atletas considerável hoje, você estava me mostrando ainda há pouco no site, inclusive da federação. Por que o nosso futebol a gente não consegue também essas organizações assim, a tal ponto, né? De fazer com que todo mundo participe? É uma coisa que me intriga, viu? Por que as competições elas dão certo? Eu não vejo, por exemplo, no futebol 7, discussão de regulamento, não, o regulamento está errado, não saiu no bid, problema de jogador irregular, tapetão com resultado, competições com portões fechados. É claro que você não tem ingresso, mas a gente vê um outro sistema dentro da Federação de Futebol 7.
Eu acredito que tem melhorado muito a federação do futebol, né, com o Antônio Américo ali também nessa questão de organização. A gente vê a cada ano evoluindo, eles também já usam um sistema um pouco parecido com o nosso, né, que hoje também avisa quando o jogador tá irregular, né. O nosso nesse final de semana mesmo agora teve um jogador de uma equipe... Que era uma coisa muito cobrada, né, no futebol. Isso. Né? Lançava jogador e de repente está irregular. Mas, poxa, foi dado condição de jogo, né? Isso, hoje já não. Ontem mesmo a gente teve jogo e um atleta já viu o nome dele riscado de vermelho na própria súmula. Já sabe que não pode utilizar. Então já sabe, ele mesmo já sabia, não, já sei, ele está com 3 cartões amarelos. Mas o menino foi lá acompanhar, então já sabia que não podia jogar, que ele estava punido. Então ele nem colocou o garoto para jogar, que já veio o aviso na súmula, o nome dele riscado de vermelho. Então esses passos que a gente vai tendo aos poucos de tentar organizar, isso aí é com o tempo. A gente tem muitos erros também. Aos poucos a gente vai tentando corrigir, que nem todo mundo é perfeito. Não tem como ser perfeito. Né? Esse ano mesmo, agora na Taça Maranhão, a gente vai terminar ano que vem, fazer uma festa todas as finais junto, porque a gente não conseguiu campos para terminar a competição. Você estava falando justamente sobre isso, né? Porque com o surgimento desses campos serão construídos pelo governo do estado, através da Secretaria de Esportes e Lazer, vai te dar uma condição, um leque maior, né, de realizar essas competições aí com uma programação, um cronograma bem definido, né? Isso, um suporte maior para a gente da federação, né, promover essas competições, porque eu sou muito cobrado também a questão do adulto, a questão do feminino, dos veteranos, o pessoal me fala, o Zé Lino não vai fazer campeonato para eles, então a gente vai, agora a dificuldade é campo, mas quando esses campos do governo sair, com certeza a gente vai fazer de segunda a segunda o ano inteiro a competição. Dadá, Feliz Natal para você, um ano novo repleto de muito esporte, muita saúde. Parabéns pelo belo trabalho que você faz no Futebol 7. Você fez esse trabalho no moto, você fez esse trabalho no futsal, não é de agora, a gente conhece bastante o teu trabalho. Te parabeniza por ele, que você possa continuar com essa força, com essa galhardia, para que no ano de 2020 a gente possa ter muito mais vitórias em relação ao Futebol 7, com essa meninada aí, né, brilhando nos campos do nosso estado e também além fronteiras. Eu que agradeço, Juraci, ao Esporte em Debate também pela oportunidade que dá ao Futebol 7, desejar um Feliz Natal a todos que acompanham o Esporte em Debate, aos atletas, pais e todo mundo que faz o Futebol 7 no estado do Maranhão hoje. Um Feliz Natal e um 2020 de muita paz e saúde. Esse trabalho que o Valdemir Rosa faz, eu queria ver, sinceramente, em muitas federações, inclusive no futebol profissional. Sim. Você vê como é tudo organizado, ó. Álbum de figurinhas. Trabalho de excelência. Você vai no site da federação, tem tudo. Número de gols marcados. Jogador, idade, tudinho. Cartões amarelos, cartões vermelhos levados. Aqui você não consegue ver súmulas de todas as competições. Se tiver olhar uma súmula de um jogo aqui, de futebol profissional mesmo. 5, 6 dias depois, se tiver. Tem uns que demoram 10 dias. Tem federação amadora que nem calendário divulga durante um ano inteiro. Não tem, é verdade. Concordo com você. Não, o Dadá faz um trabalho diferenciado, a gente sabe. Não, ele está à frente. Está muito à frente. A gente destaca isso aqui já há algum tempo, a gente faz esse acompanhamento junto com o Dadá, e sempre que a gente precisa de alguma coisa, Dadá, informações sobre a Federação de Futebol 7, tal, competições que vocês vão participar, ele sempre está disposto a estar junto aqui com a gente e passando essas informações. O calendário, como ele falou, desse ano de 2019, tivemos várias competições disputadas, 2020 mais de 20 competições, o que mostra que o trabalho de organização da federação, o Jurinha destacou a respeito do álbum. Isso não existe no futebol maranhense. Eu nem me lembro, Jurinha, se teve álbum de campeonato maranhense da Federação nunca Profissional vi. de Futebol. E veja só, este ano de 2020 é o ano do centenário. Mas não caberia um calendário. Centenário do Campeonato Maranhense. Não caberia um álbum. Claro. Não caberia um almanaque com toda a história. Caberia um monte de coisa. Caberia um monte de coisa. Mas não tem nada. Não tem nada. Porque nada. Se a gente fosse levar a sério mesmo o futebol maranhense, teria que ter um investimento profundo de marketing, principalmente para fazer a divulgação desse campeonato centenário. E não tem. E é um campeonato centenário, destacando que teremos... Vai começar como os outros. Vai começar como os outros. De qualquer forma. E destacando que temos um time na Série B, temos um time na Série C e temos 2 times na Série D. Então temos times que têm investimento. Temos 3 times na Copa do Brasil. 3 times na Copa do Brasil. E 1 na Copa do Nordeste. Exatamente. Então todo esse trabalho tinha que ser destacado da Federação Maranhense de Futebol, que não é feito. O Dadá, em contrapartida, faz. Já destacou aqui o Jurinha. Campo. E não quer nem voltar para o futebol profissional. Não, nem pensar. Campo, promessa do secretário de Esportes, né? Achei muito interessante, o secretário Rogério Cafeteira. O governo vai construir campos. Sim. Essa cidade, para o fomentar estado o esporte. E o Brasil. Você viu a reportagem nacional recentemente? Sim. Onde muitos especialistas disseram, olha,
os problemas de violência hoje, não se tem campos pelo Brasil. Não tem mais, isso aí não é tem verdade. mais praça esportiva. Então, quando você coloca à disposição da juventude, Sim. dos nossos adolescentes, esses equipamentos públicos de esporte, Isso. com certeza aquele investimento que você Se faria em transforma. construção de penitenciários, você vai deixar de fazer porque vai se transformar a vida desse menino. Não, é verdade. O esporte disciplina, o esporte direciona, Sim. o esporte forma cidadãos. Forma cidadão. E a gente passa por um processo, Jurinha, desse grande urbanização, né? No Brasil, de modo geral, né? A gente se lembra que o Brasil hoje já não é mais um país rural, é um país urbano. E as grandes cidades estão superlotadas, não tem mais espaço para a construção de esportes. Quando algum poder público, uma prefeitura municipal, um governo do estado faz, vira um fenômeno. Que foi o caso, bem aqui, exemplo do Regedor. Fazendo esses 20 campos Isso. aí, o projeto me parece que é Parque Rangedor, Sim. reserva do Do Itapiracó, Itapiracó e tal. Área do Bacanga. Poderia região... ter fazer um na Litoranha também, Pois né? é. Que era importante. Poxa, se faz essas 20 praças aí, realmente é uma ideia fabulosa. Não, era fantástico, espetacular. sensacional. Depois do intervalo, o destaque para a decisão da Copa FMF. O Juventude vence outra vez o MAC, é campeão da Copa FMF. E mais do que isso, detentor da vaga, a última para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Segura aí que a gente vai falar também de Copa do Brasil e os adversários que são conhecidos do Maranhão em 2020. Eu volto já. Começamos este bloco falando de Copa do Brasil. A CBF sorteou os confrontos para a mais democrática entre todas as competições do futebol brasileiro em 2020. Ô Greg, nós vamos ter o Sampaio, o Moto e o Imperatriz. Exatamente. Imperatriz, só para colocar as coisas em ordem, campeão do estado. Isso, campeão maranhense. O Moto, vice-campeão. E o Sampaio, ranking. 35º no ranking. O Isso. Sampaio está entre as 35 melhores equipes do futebol nacional. Da história. Da história. Isso, da Não é história pouca do coisa não, Não, né? não é não, da história do E futebol aí, brasileiro. conhecido, Isso. o Moto enfrenta o Fluminense. Sim, é. Você sabe que esse duelo já aconteceu, né? Sei, Na já Copa aconteceu. do Brasil. Já. O Imperatriz pega o Vitória. Isso. E o Sampaio, a desconhecida equipe do Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Desafio alguém a conhecer esse Águia Negra aí. não. Teve uma galera que disse, não, Águia Negra, o que é Águia Negra? Não tem como dizer. Não tem. Olha, assim, Julinho, é bom lembrar aqui alguns pontos importantes a respeito da Copa do Brasil. O regulamento já está alterado faz algum tempo, né? Ela é a competição mais financeiramente viável, né? Milionária, Copa do Brasil, da América, não é nem do Brasil, é das Américas. Olha, ela ganha mais do que da receberão Libertadores. cada um por Isso. volta de R$600 mil. Pela na primeira vez. fase. Cada fase vai aumentando essa quantia, né? O que é muito importante para os clubes maranhenses. A gente lembra que como Moto e Imperatriz estão, vamos dizer assim, ranqueados de maneira inferior a Fluminense e Vitória, então eles vão fazer esse primeiro jogo em casa, por exemplo. Aqui em São Luís teremos Moto e Fluminense. Detalhe, o Fluminense Isso. não foi bem no Campeonato Brasileiro, mudou a comissão técnica. Isso, tudinho. Né? Vai fazer o outro time. Brigou para não cair, né? A gente tem que lembrar. O Vitória isso. também não fez. Não, o Vitória foi péssimo. Não fez. Quase cai para a Série C do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Ele não chegou nem a ameaçar ali tentar Mas isso subir. muda, Greg. Não, muda. Os dois vão mudar. Eles têm estrutura, muda todo ano. Isso aí é um processo de reformulação. E o Imperatriz, em contrapartida, foi bem, né? Na Série C, a gente tem que lembrar isso também. E aí teremos Imperatriz e Vitória da Bahia lá no Frei Epifânio. Essa primeira fase, ela deve acontecer entre o dia 2 e o dia 15, né? Tá aqui, 5 de fevereiro, a 12 de fevereiro. A 12. São essas Na duas... primeira quinzena. Isso, são essas datas aqui que deve acontecer essa primeira fase. Lembrando que também que os Sampaio e Águia também está nessa fase aí. O Sampaio, por enfrentar uma equipe desconhecida, o Águia, com todo o respeito ao adversário. No ranking está inferior. E pela posição que ocupa do ranking, é para passar de fase. E assim... Logo, despachar o time do Águia. É porque lembrando assim, o caso dos dois maranhenses, do Moto e do Imperatriz, jogam aqui no Maranhão. E o Sampaio joga fora. Aí tem aquele critério que mudou na Copa do Brasil, é o seguinte, é um jogo só. É um jogo. Se o jogo Moto e Fluminense terminar empatado, Jurinha, o Moto está eliminado. O Fluminense classifica. O Fluminense está classificado. O Moto precisa ganhar. A mesma situação do Imperatriz. Vai ter que fazer um jogo duro. Isso. O Moto está fazendo um time aí que a gente vê com alguns bons jogadores. Encarar o jogo como desafio, que é realmente enfrentar o Fluminense. Tem camisa, tem peso. Não, né? O desafio do Imperatriz também é um desafio desafio importante. também do Imperatriz não é fácil. Não é fácil. Então,
a gente trabalha com uma possibilidade real. Sim. O Sampaio é que tem uma probabilidade maior de conquistar a classificação na primeira fase. Só destacando que o Sampaio, em contrapartida, por ser melhor ranqueado, joga fora de casa. Joga lá em Mato Grosso do Sul contra essa equipe do Águia, desconhecida até então, né? E pode até empatar, que passa para a próxima fase. E aí vai acumulando, né, dinheiro, né, que é o que importa nesse processo de Copa do Brasil, e visibilidade. Gente, agora vamos destacar a Copa FMF 2019. Chegou o fim, ufa, terminou. A última competição do futebol profissional brasileiro. Chegou ao final nesse domingo. Foi em São Mateus, estádio Pierrão. O Juventude ganhou o Maranhão outra vez pelo placar de 2-1. Já havia ganho aqui 1-0. E para a gente estreitar a conversa, foram 3 jogos entre Juventude e Maranhão na competição. Foram 3 vitórias do Juventude. O Juventude está, sim, classificado, vai para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aqui a gente traz um pouco da história dos gols, viu, Greg? A história dos gols da partida. Bora lá. Juventude 2, Maranhão 1. Foi. Primeiro gol, 11 minutos, Gotinha. Um belo gol, hein? Fora Bom da jogador, praça. viu, Julinho? Bom jogador. Fez 1-0. 44 minutos do primeiro tempo ainda. Kleber Pereira, artilheiro da competição. Empatou o jogo. Terminou o primeiro tempo 1-1. Sim. No segundo tempo, aos 7 minutos, o Vinícius Barata, do Juventude, fez a festa do torcedor de São Mateus. 2-1. Resultado do placar agregado, 3 para o time do Juventude, 1 para o Maranhão Atlético Clube. Exatamente. 685 torcedores para R$ 3.890 a renda. Maior público. Maior público. Maior renda da competição. Maior renda. Que teve uma média aí de 50, 100 torcedores. Foi isso mesmo. Assim, vamos aqui pontuar, né? Vamos pontuar. Primeiro falando da campanha do Juventude. Espetacular. Né? A gente tem que destacar isso bem sem aqui. Dúvida. Espetacular. O Juventude ganhou simplesmente todas as partidas dentro do seu domínio, né? Da sua casa, lá em São Mateus. Mais que o dever de casa. Isso, mais do que o dever de casa. Fala mais o quê? Eu acho que a gente não deve perder tempo, porque só com o Maranhão foram 3 jogos. E ganhou os 3. 3 vitórias. 3-1 primeiro jogo. Isso, 1-0 aqui. 1-0 aqui no Castelão, segundo e 2-1 jogo. lá. E 2-1. Não dá para falar nada. Não. Vitória incontestável. Justa, incontestável. Agora, preocupa o Maranhão, né? Preocupa o Maranhão, sim. Assim, o Maranhão até passou por um processo difícil dentro da própria competição, que chegou a um ponto de ser ameaçado de nem conseguir se classificar, E né? o torcedor acreditou, porque o Maranhão mostrou superação. Isso, o torcedor acreditou. Teve um processo, um trabalho interno. A gente até trouxe aqui o Rui Cruz, né? Trabalhou psicológico da equipe. Aliás, esse trabalho que o Maranhão fez, muito bom. Não é porque, às vezes, a gente no futebol, a gente acaba tendo uma precipitação e análise. Isso acontece muito com a gente da imprensa. Não, o resultado não foi de vitória, anula-se tudo que fez. Esquece tudo. Não pode. O Maranhão fez um trabalho. Hoje você não pode dissociar o esporte da psicologia. Claro, é lógico. É fundamental. Sim. Você vê que o Maranhão estava numa draga, 3 jogos sem ganhar. Quase não se classifica. Quase não se classificando. Começou com esse trabalho. Com Tinha Rui, que com a ganhar o psicologia. Pinheiro lá em Pinheiro. E né? aí, conseguiu. O Maranhão deu um start, né? Deu. O Maranhão começou a ganhar, se classificou e chegou à decisão. Teve um start, teve uma melhora, destacando também que o Maranhão buscava o bicampeonato da competição. Quase consegue ser bicampeão, né? Enfrentou a Juventude. Assim, não, quase não, passou longe. Quase não, é porque eu me emocionei. Não me te emociona. Me emocionei. Passou longe. Assim, me emocionei, porque eu já ia falar, ia cair em contradição. Ó. Por exemplo, o Juventude foi superior à equipe do Maranhão aqui em São Luís. Nós tivemos apenas 2 lances que foram muito perigosos da equipe do Juventude, até o goleiro Matheus, o goleiro da equipe do Mike, o goleiro Matheus da equipe do Juventude se destacou muito, defesas impossíveis, umas 2 sequências complicadas, mas ele salvou a equipe do Juventude. Lá em São Mateus, não. Lá em São Mateus, as informações que temos é que o Juventude atropelou. Fez 2-1, poderia ter feito mais, teve 2 bolas na trave. O Maurício perdeu oportunidades cara a cara, bola no travessão, o Gotinha teve chances. Vários lances. Então, a equipe do Juventude demonstrou superioridade técnica e tática. Que o Maranhão tinha que fazer o resultado aqui. Sim, já saiu daqui complicado. Quando perdeu o jogo aqui, complicou muito para jogar lá. Né? Porque assim, Julião, o Maranhão saiu daqui com esse resultado, já era bom lembrar que a vantagem já era do Juventude. Juventude já tinha, por ter tido a melhor campanha, podia jogar pelo placar agregado, né? Como o Juventude ganhou aqui em São Luís de 1-0, o Maranhão teve que viajar para lá para ganhar por 2 gols de diferença. Agora, sabe qual é a diferença básica entre as duas equipes? Que? O Maranhão, por exemplo, ao esforço do Robson Paes, da diretoria atleticana, que se cotiza ali para poder pagar a conta. Todo mundo lá. Já a equipe do São Mateus, e eu não acho errado. Diferente. Teve o apoio, o patrocínio da prefeitura. É outra estrutura. Investiu, tá entendendo?
patrocinou o time, apoiou, botou debaixo do braço, fez tudo aquilo que o município deve fazer em relação ao esporte com a equipe do Juventude. É porque nós temos Entendeu? várias lógicas vamos dizer assim, de patrocínio, de aporte financeiro para clubes. O caso do Maranhão, para mim, é o caso típico do futebol maranhense, né? Chega um presidente com um grupo lá que é amigo dele, aí ele vai passar com o Pires na mão, pedindo esmola, e aí faz. E não pode, profissionalmente, que a gente está falando de clube empresa, isso não existe, isso não pode existir mais. Agora, o caso do Juventude, não. O caso do Juventude é o seguinte, o poder público municipal bancou a equipe do Juventude, isso é bem claro. O presidente Miltinho estava aqui, inclusive no Castelão, esteve lá fazendo a festa, comemorando. Gosta do Todo futebol. mundo pode ver. É. Eu me lembro o exemplo do Miltinho, é o exemplo do Mani Leal, do Santa Sim. Quitéria, tá entendendo? Exatamente. O exemplo lá de Chapadinha, que enquanto teve, por parte da gestão pública, a simpatia pelo Sim. futebol, deu certo. Deu certo. Você imagina o que está sendo divulgado, quanto tempo a gente está falando de São Mateus, município belíssimo do estado do Maranhão, né? Há quanto tempo a gente não via falar? Há muito tempo. E quanto a gente não vai ouvir falar agora em 2020 na Série D e também na Série A do futebol. Porque o Juventude conquistou o título da Série B e a Copa FMF. Em duas meses. competições. 2 meses e meio. 2 meses e meio, o Juventude conquista Série B, segundinha do Campeonato Maranhense, e conquista essa vaga na Série D pela Copa FMF. A gente destacando, você já falou, Juninho, mas é assim, a gente tem que dar uma alfinetadazinha, né? Último representante, né, cara? Último Do Brasil. do Brasil. Na Série D, só Tem faltava coisas isso. que só acontecem. Só faltava no futebol do isso, Maranhão. né, cara? E aí Agora, o Maranhão mais se nisso isso é for atrasado, sinônimo cara. de organização, eu não, Não, sei isso mais. é sinônimo de atraso. Isso foi um atraso, Mas né? tem gente que acha que isso é organização. Não, não é. E assim, para alfinetar ainda mais, a gente tem que alfinetar, cara. A Copa FMF foi uma tragédia, uma tristeza, um fracasso absoluto e completo. De público, De técnico. tudo. Público, técnico, tático, tudo, né? A equipe do Juventude... De 21 jogos, 20 foram modificados, dados, portões fechados. Exatamente. A equipe do Juventude sobressaiu nessa mediocridade. Inclusive com o seu torcedor. Exato. Foi o diferencial de público, Isso. foi o torcedor de São Porque Mateus, tá de parabéns. esteve presente lá, esteve presente aqui em São Luís quando enfrentou a equipe do Maranhão também, é bom lembrar isso aí, rivalizou aqui com a torcida do Maranhão aqui no Castelão. Então, se tem uma coisa que a gente pode dizer assim, o que é que a gente tira dessa Copa FMF de positivo? Tira a equipe do Juventude e tira esse trabalho que é pelo menos uma sementinha do Maranhão. Eu vou dar uma sugestão à Federação Maranhense de Futebol. Não faça mais isso. Não é que tem que Essa retirar a competição, não. Não, Julinho? Eu sou a favor que você faça uma competição sub-23, Ah, sub-18, sim, sub-23, mas não com beleza. status de profissional. Não, e nem para E classificar para a nem Série D. obrigue os clubes a passar por Chantagia. maus bocados como passaram É. Cordino, Maranhão que fecha com débito. Os dirigentes vão pagar, Todo mundo vai tá pagar. entendendo? Mas todo mundo pagou para jogar uma competição mundo que pagou pra jogar. não tinha sentido de ser realizada Não tinha. algum. Não precisa, coloca a federação dentro do regulamento do campeonato Já de era 2020. Era assim, sempre foi Não feito nem assim. inventar mais, né? Isso aí. O campeão, se for o Sampaio, está na Série B, então vai o vice e o Isso. terceiro. Claro. Ah, o campeão é o Imperatriz, a Imperatriz está na Série C, então vai o vice e vai E o imediatamente o terceiro. inferior. É lógico, tem que ser assim. Ô Greg, eu quero chamar inclusive a atenção do público, Por quê? porque a partir de agora nós vamos ter o Esporte em Debate sim, com programas especiais. Serão retrospectivas, 4 programas, 2 com debates. Estarei aqui ao lado do Greg, do Henrique Pereira, jornalista, radialista, cronista esportivo, falando sobre a participação dos clubes maranhenses nas séries C e D do futebol brasileiro em 2019. Série B também. Vamos falar de Copa do Nordeste, vamos falar de Série B, vamos falar do Campeonato Maranhense, enfim, 2 programas com debates. Mais 2 programas você vai ter nessa série de retrospectivas que vamos mostrar aqui no Esporte em Debate, falando sobre as principais reportagens feitas por todo o departamento de jornalismo da TV Assembleia em 2019, foram escolhidas a dedo, né? Destaques, campeão pan-americano, campeão de judô, campeão de muitas competições a nível nacional e internacional. As entrevistas, né? Uma série de entrevistas e uma série de reportagens especiais, né? Que a gente produz. 4 programas especiais a partir de agora. Exato. E dizer que, mais uma vez, é um prazer estar ao seu lado, Tamo de junto, toda a meu amigo. equipe. Tamo viu? junto. A gente aprende a cada dia. Claro, tamo junto Tá aqui. certo? Obrigado, Léo Magno. Valeu, Léo. Obrigado, inclusive, a agilidade do nosso Jânio. Rapaz, Tá é um entendendo? O monstro Jânio aqui, tem uma mano. agilidade, parece um papaléguas. Entendeu? Ele Principalmente quando alguém grita no ouvido dele. Ele fica... Ele disputa com o Gleigs para ver quem é mais verdade. ágil, mais rápido aqui na Assembleia. É verdade. Verdade. Obrigado também ao Léo isso. Magno. Valeu, Léo. Conseguiu ser melhor que o tripé, mas está tudo legal. Competindo com o Gilson. Exatamente. Obrigado Valeu. ao Bispo, ao Kemuel, a todos Todo aqui. mundo.
toda a direção, nosso muito obrigado, carinho e, é claro, pelo apoio do telespectador ao longo de 2019. Gente, um grande abraço, a gente fica por aqui. Tchau, Até a galera. próxima. Valeu.